internet aqui na UFMT é um pouquinho. A internet é um pouquinho ruim. Qualquer coisa eu vou ter que usar o celular, porque foi um pouco custoso entrar. Sim. Beleza, Luciana. Bom, então, sem muitas delongas, deixa eu iniciar até a gravação. Bom, então, boa tarde a todos, aos presentes, para defesa de dissertação de mestrado intitulado Metodologia de Avaliação de Cenários de Usos de Recursos Hídricos frente a áreas prioritárias de conservação, do mestrando João Paulo Alves Sartorello. João, como eu chamo, fique à vontade, João, para fazer uma apresentação em torno de 30 minutos. Você tem para fazer sua apresentação, mas fique tranquilo para fazer uma boa apresentação. E queria, novamente, né, agradecer a presença do professor Alisson Ribeiro, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Alisson, por estar acompanhando aí o João na qualificação, no mestrado. Foi meio rápido essa qualificação em defesa. Também gostaria de agradecer a professora Luciana Sanches, aqui da UFMT. Muito obrigado, Luciano, por vir também estar acompanhando o João, né, nesse trabalho. Obrigado aos dois. Então, eu agradeço a parceria. Obrigado. Então, João, é com você agora. Então tá. Boa tarde, me chamo João Paulo Alves Sartorello, como o professor já me apresentou. Sou orientando do professor Dr. Jonathan Barbosa da Silva e trouxe aqui, convidamos para a banca examinadora a professora doutora Luciana Sanches, da UFMT, e o professor Dr. Alisson André Ribeiro, da UFMS. Agradeço a presença de todos, né? Fico muito feliz por estarem participando da minha apresentação da dissertação. E o meu trabalho, ele tem o título de Metodologia de Avaliação de Cenários de Uso de Recursos Hídricos, frente a áreas prioritárias de conservação. Trazendo aqui qual que é a proposta, né, da estrutura da dissertação para vocês, até talvez para a banca que leu, né, não sei se ficou claro qual que era a proposta dos capítulos. O capítulo 1 ficou a introdução geral do trabalho, uma introdução geral com a revisão bibliográfica, né, o estudo do estado da arte, do conteúdo em si. O capítulo 2 é o nosso artigo desenvolvido já no formato da revista científica que a gente propôs submeter, que possui um título um pouquinho diferente, né, da nossa dissertação em si. E o capítulo 3 é nossas conclusões e recomendações gerais do trabalho final. Essas conclusões não dispensam as conclusões do capítulo 2, do artigo em si, mas vem para complementar, né, o trabalho. Começando aqui pelo capítulo 1, nós temos que a água é um bem indispensável ao ser humano, a qual possui distribuição irregular entre os países. E existe atuais e potenciais conflitos futuros aqui no Brasil, principalmente, né, devido ao aumento da população, da industrialização e do agronegócio, que é muito forte, em especial aqui na nossa região do Mato Grosso. Segundo von Sperling, a água é um dos elementos mais abundantes do planeta. Porém, estimativas apontam que somente 0,8% de sua totalidade se encontra como água doce para abastecimento humano. E ainda destes, né, só 3% é água superficial e 97% é confinada em aquífero subterrâneo. Né? Tem uma diferença muito grande entre as águas superficiais e subterrâneas. Então, nós temos aqui que é um desafio global, né? Essa questão da gestão para trazer o equilíbrio entre a oferta e a demanda pelo uso dos recursos hídricos, ao qual possui um arcabouço aqui no Brasil e também no mundo, né? Existe um arcabouço institucional e legal, né, para a proteção desse recurso natural. Porém, apesar desse arcabouço legal, né, que a gente tem aqui no Brasil a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Estadual de Recursos Hídricos, entre outras,
Porém, apesar de tudo isso, a gente ainda há no Brasil um incremento de passivos ambientais e de áreas degradadas. Dentro da proposta desse estudo é a integração e visualização metodológica, né, holística, tanto do parâmetro de qualidade quanto de quantidade, e ao qual tem a ideia, né, de servir como guia para o Estado para o planejamento entre a exploração e a preservação. E como estudo de caso, nós pegamos a região hidrográfica do Paraguai, a qual possui relevantes nascentes que alimentam rios de domínio federal, estadual e internacional. E a proposta, né, é servir de apoio para futuras tomadas de decisão a partir dos cenários de usos futuros e também servir de apoio para a implementação e efetivação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e também de meio ambiente. E o trabalho se deu por meio de uma análise da atual e da simulação de cenários de usos futuros para arquétipos, né? Arquétipos nada mais é do que cenários, né, quantitativos e arquétipos qualitativos, aliados a sistemas de informação geográfica, né? A gente propôs encontrar áreas passíveis de intervenção em planejamento, conforme a oferta e a demanda na região estudada. E seguindo o escopo, né, da ideia do trabalho, cada capítulo tem suas referências. Só passando rapidamente, aqui são as referências do capítulo 1, que está no trabalho escrito. E assim partimos para o capítulo 2, que é o nosso artigo em si, né? O nosso artigo, ele, como eu disse, tem um título um pouquinho diferente. O título dele é Avaliação de áreas de conflito entre o uso dos recursos hídricos e a conservação de áreas legalmente protegidas. Esse capítulo ele já foi redigido de acordo com as instruções da revista Brazilian Journal of Environmental Sciences, que é a revista brasileira de ciências ambientais, para onde, né, após a gente fazer todas as revisões, com as contribuições da banca, né, de hoje, a gente vai submeter, né, para a revista uma versão no idioma inglês. E trazendo, né, iniciando aqui a introdução do capítulo 2 do nosso artigo, nós temos que no Brasil, nós temos como leis, né, que redigem, né, a conservação dos recursos hídricos, nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9.433 de 1997, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, e também aqui por estado, né, inclusive é bem recente, temos a Política Estadual, né, de Recursos Hídricos, que é a Lei 11.088 de 2020. Ambas as duas, tanto a estadual quanto a nacional, elas têm alguns princípios e elas têm como esses princípios, né, os usos múltiplos pelos setores usuários, que é a indústria, a agricultura, a mineração, a agropecuária, o abastecimento público, a pesca e as hidrelétricas, que inclusive temos aqui na nossa região. Tem também como princípios a utilização racional e integrada, né, dos recursos hídricos e prevê que é um bem de domínio público, né, de toda a população brasileira. Trazendo aqui alguns autores sobre o tema, nós temos Oliveira, Elor e Nóbrega, afirmam que a simulação de cenários, que é o que a gente propôs, é elaborada para auxiliar na formulação de uma estratégia e trazer qualidade de previsão para os principais indicadores de desempenho, relacionando-os com percepções de causa e efeito. Gouveia et al. Afirma que negligenciar o planejamento territorial acaba resultando em consequências negativas no futuro, devido à ocupação desordenada que podem originar processos ambientais como erosão, lixiviação, desmatamento e, o principal, a escassez de recursos hídricos. Problemas esses aos quais geram baixa produtividade das atividades agropecuárias, o que, por sua vez, também afeta o próprio ser humano e a economia como um todo. Como objetivo geral, foi feita uma proposição, né, propor uma metodologia integrada de quantidade e qualidade para identificar e definir áreas de uso e intervenção em relação aos recursos hídricos, como uma ferramenta adicional aos instrumentos das políticas de meio ambiente e recursos hídricos na região de estudo, que é a região hidrográfica do Alto Paraguai. Os objetivos específicos foram aplicar e validar essa metodologia, né, frente às áreas legalmente protegidas. São elas, né, as áreas legalmente protegidas, as terras indígenas, as unidades de conservação
e as áreas prioritárias de conservação da biodiversidade. São essas 3 áreas as áreas legalmente protegidas. Também temos como objetivos específicos identificar os principais usuários nas regiões com conflito e também propor as áreas de restrição de uso dos recursos hídricos. Trazendo aqui nos materiais e métodos nossa área de estudo, vou dar uma ampliada aqui para vocês poderem ver. Aqui nós temos elencados nas terras indígenas, em verde tracejado, as unidades de conservação em azul tracejado, e nas tonalidades de vermelho e bege, nós temos as APCBs, a quais a gente filtrou, né, para o estudo, apenas nas APCBs de prioridade alta, muito alta, extremamente alta. Só trazendo aqui um pouco para vocês verem, são compostos por 2 terras indígenas na nossa região. Temos a terra indígena do Umutina e temos a terra indígena aqui em cima do Rio Formoso. Temos também unidade de conservação como as nascentes do Rio Paraguai aqui em cima, no azul tracejado. Aqui mais para baixo temos a Serra das Araras, né, que é outra APA, que a APA é a Área de Proteção Ambiental. E temos também as nossas APCBs aqui espalhadas na nossa região. Dentre alguns destaques, nós temos que a área do Alto Paraguai Médio possui 23.377 km², e a região do Alto Paraguai Superior, que são 2 áreas fundidas, né, que a gente utilizou, ela possui 9.177 km², totalizando aí 32.000 km² aproximadamente. Só ampliando aqui para vocês verem onde fica na região do estado de Mato Grosso, essa região de estudo, são essas 2 regiões aqui, elencadas, posicionadas em relação ao estado de Mato Grosso. Também nós temos que aqui a região é berço da nascente do Rio Paraguai, aqui na região do Diamantino, aqui em cima. Temos também que há o predomínio do agronegócio e da pecuária em sua extensão territorial, são os 2 principais setores, né, como um todo, né, na região, e que ela é composta por 22 municípios, mas que apenas 15 possuem a sua sede inserida na região hidrográfica. Os demais não possuem sede inserida. Aqui para o levantamento da oferta hídrica superficial, foi feito um estudo de regionalização hidrológica a nível de microbacia, ao qual, por meio do balanço de massa com acumulação de montante e ajusante, foi obtido vazões superficiais características das microbacias, as quais, posteriormente, a gente juntou e fez por subbacia, né, para ficar mais fácil a compreensão. E, em relação à oferta hídrica subterrânea, nós fizemos a relação entre os coeficientes de precipitação e infiltração aqui na região, para levantar a oferta. Quanto ao levantamento dos setores usuários, nós utilizamos base de dados da SEMA e do CIDRA, né, que é do IBGE, para dados consolidados do ano de 2018, tanto para usos não consultivos, que são hidrelétricas e barragens, e quanto para usos não consultivos, que utilizam água, né, a diferença dos usos consultivos, que a utilização de água em quantidade, né, e acaba retornando ao meio com uma quantidade menor, e os usos não consultivos que usam, mas não modificam, né, a quantidade de água. Para os usos consultivos nós temos a irrigação, a pecuária, temos também o abastecimento urbano, industrial, e que nisso foi feito o levantamento da demanda quantitativa, né, de quantidade, e do lançamento de carga de DBO, ao qual foram simuladas, né, para um cenário tendencial acelerado de 2038, longo prazo, considerando uma tendência de crescimento aqui na região de estudo. Para a elaboração dos balanços e pressões hídricas superficiais, o balanço superficial foi realizado por microbacia e os resultados foram gerados por subbacia, para facilitar a compreensão, mantendo sempre o processo de balanço de massa. As equações utilizadas estão aqui embaixo, ao qual o balanço hídrico ele é composto a gente fez para 2 tipos de vazão Q95 e Q médio. Foi feito por meio da Q95 menos a vazão de retirada, mais o retorno, dividido pela Q95. Já para o balanço hídrico da Q médio, é basicamente a mesma coisa, só muda aqui na equação a vazão, vez que esse Q95 vai ser Q médio,
menos a retirada mais retorno, dividido pela Q média. E a pressão hídrica, que é expressa em porcentagem, foi feita a relação de 1 menos o balanço superficial vezes 100, para encontrar em porcentagem. E esse dado de pressão hídrica foi o que a gente acabou elencando dos arquétipos, né, de usos futuros. Que a gente elencou, né, a gente classificou em quais são os de prioridade. A gente vai ver mais adiante. Já em relação aos balanços e pressões hídricas subterrâneas, nós temos que o balanço hídrico subterrâneo foi considerada a disponibilidade hídrica dos aquíferos, né, por subbacia, a qual a disponibilidade do balanço subterrâneo foi feita pela diferença, né, da reserva potencial explorável menos a vazão de retirada, né, dividida pela reserva potencial explorável, e a mesma situação para a pressão hídrica. 1 menos a disponibilidade, né, o balanço subterrâneo, vezes 100, que também fez a gente elaborar os arquétipos de uso futuro. Passando para a modelagem das cargas de DBO, a modelagem do decremento de DBO foi feita por meio do equacionamento por meio das equações de Streeter-Phelps, são bem conhecidas, que é possível calcular a concentração de DBO de acordo com a velocidade média e a distância percorrida no trecho do rio. As duas equações que a gente utilizou, as principais, são a equação aqui da concentração de DBO num tempo qualquer e a de baixo é a concentração, né, de oxigênio num tempo qualquer, né, que é feito por meio da diferença, né, da concentração de saturação de oxigênio menos, né, a concentração de DBO, que a gente calcula aqui no tempo que a gente quer. E assim foi feito, né, o levantamento das cargas de DBO por subbacia. Partindo aqui para a metodologia de sobreposição, né, nós temos que a sinalização ela foi dividida em 6 arquétipos de uso, sendo que o enfoque do estudo se deu nos arquétipos de cenário futuro de maior pressão sobre os recursos hídricos, que necessitam de ação em curto prazo. São eles os arquétipos 4, 5 e 6. Então, no caso, a gente desconsiderou os 3 primeiros arquétipos, que é de baixa pressão, e considerou apenas os 4, 5 e 6. Só mais trazendo aqui o que são cada um, né? O arquétipo 1, ele significaria, né, uma demanda irrisória e estabilidade pelo recurso hídrico na área de estudo. O arquétipo 2, uma demanda baixa e estabilidade de pressão. O arquétipo 3, uma demanda atendida e pressão instável. E aí, a partir daí, né, são cenários que precisam de uma atenção rápida, né, uma ação de curto prazo. Que é o arquétipo 4, demanda e concentração atendida, porém com pressão de crescimento. O arquétipo 5, demanda e concentração excessiva ou elevada com estabilidade de pressão. E o arquétipo 6, que é o de pior cenário futuro, é a demanda e concentração excessiva com pressão de crescimento. Ainda sobre a metodologia de sobreposição, nós temos que foi feita a identificação dos arquétipos de usos futuros na região hidrográfica, que foi feita a filtragem, né, dos arquétipos apenas dos 4, 5, de número 4, 5, 6, né, que é a prioridade de ação em curto prazo. Além disso, foi verificado quais são as áreas legalmente protegidas que englobam a região. Como eu disse, são as unidades de conservação, as terras indígenas e as APCBs, né, que é as áreas prioritárias de conservação da biodiversidade. E nisso foi feita uma filtragem, né, das APCBs em categorias de prioridade alta, muito alta, extremamente alta. A gente utilizou só essas categorias de APCB para fazer as intersecções. E também foi feita a identificação dos usos não consultivos, né, das barragens e hidrelétricas na região. Partindo então assim para a intersecção entre as áreas legalmente protegidas e os arquétipos futuros que necessitam de uma ação em curto prazo, tanto para os usos consultivos quanto para os usos não consultivos na bacia. Sendo assim, a gente definiu, né, as áreas de conflito e restrição futura na região. E por fim, né, feita a sobreposição, a parte final da metodologia nossa, que são as saídas, são as áreas de restrição de uso dos recursos hídricos. Vou explanar aqui o que é cada uma, né? O que cada uma categoria significa. A R1, que é a restrição total, são situações em que não se devem ser permitidas novas captações, está saturada ali a demanda e a oferta,
não são permitidas novas captações de água ou intervenções em recursos hídricos e que devem ser implementadas ações visando a verificação daquelas captações que podem continuar, que é o caso dos usos para abastecimento humano, terras indígenas e dessedentação animal, que são as prioridades. A categoria R2 já seria uma situação crítica, ainda não é uma exceção total, mas já é uma situação crítica. Não são autorizados novos usos, mantidos os atuais, desde que submetidos a prazos de transição para adequação a esse uso racional. Nesse caso, devem ser mantidos, né, os usos atuais, mas seguindo critérios técnicos estabelecidos relacionados ao uso racional, tratando tanto dos aspectos de qualidade quanto de quantidade, ligado a cada setor usuário, estabelecendo limites, né, para ele e prazos de transição para adequar, né, a questão da oferta e da demanda do recurso hídrico nesse ponto. A categoria R3 seria já uma situação de atenção, mas já mais calma, que é a restrição parcial. Podem ser mantidos os usos atuais e podem ser implementados novos usos de água, mas todos devem seguir critérios restritivos de uso racional por meio de índices estabelecidos por setor usuário. E por fim, o menos restritivo, né? Mas também se deve atenção, é a categoria R4, que é sem restrição, porém com pressão hídrica e atual ou futura. Essas áreas a gente pegou são áreas que não estão dentro das áreas legalmente protegidas, das LPs, mas que apresentam cenários de uso futuro com pressão, né, para o uso do recurso hídrico e que merece atenção, para que não se agrave, né, a situação. O principal ponto é que elas não se encontram, né, dentro das LPs. E quanto aos usos, podem ser mantidos os usos atuais e também podem ser implementados novos, mas sempre seguindo critérios restritivos de uso racional para que não se perca, né, esse balanço entre a oferta e a demanda. Partindo para os resultados, eu trouxe aqui inicialmente gráficos, né? Aqui, primeiro, é a gráfico de quantidade por subbacia para o cenário acelerado de longo prazo. No caso, é a demanda quantitativa. Nós temos aqui, observando o gráfico, que as duas principais demandas em roxo é a dessedentação animal e em amarelo é a irrigação para a região. Então, a gente viu, né, que o agronegócio é o principal, como eu disse anteriormente, é o principal setor usuário como um todo, né, na região, mas que para o caso da demanda são dois pontos críticos que a gente encontrou. Em geral, ela se encontrou estável, mas dois pontos críticos que eu até elenquei aqui, já deixei aqui uma ressalva, é a subbacia do Ararão e do Queima-Pé. São duas subbacias que se encontram com situação restritiva no futuro. A subbacia do Queima-Pé, ela tem principalmente demanda industrial ali na região, a gente vai ver posteriormente também no mapa, e na região do Ararão, o forte ali é a irrigação, e ambas têm também grande parte de abastecimento urbano, que engloba ali a região de Tangará da Serra. Temos também por Diamantina e Santana, pontos que a gente encontrou crítico, são regiões que encontram-se bastante demanda industrial em relação às demais, ou seja, tem uma retirada, né, uma demanda pontual ali pelo uso dos recursos hídricos. E partindo aqui para a geração de carga de DBO por subbacia, também para o cenário acelerado de longo prazo, nós temos aqui observando que a principal demanda, né, que está praticamente tudo aqui em vermelho, é os rebanhos animais, que demandam bastante, né, que geram bastante carga de DBO. Também nós temos aqui regiões com população urbana que se destacam também. E aqui, a mesma forma que foi destacado no slide anterior, né, a bacia do Ararão e do Queima-Pé se destaca aqui pela população urbana, né, que a gente vai ver posteriormente também ali nos mapinhas, se destaca pela carga de DBO, pela geração da população urbana, também pela indústria ali na região, e para a região de Diamantina, que também a gente vai ver que é crítico, a gente tem pela população urbana e pelos rebanhos animais.
Para o componente quantitativo, já vou explanar um pouco também aqui do mapinha. Eu vou trazer primeiro aqui as informações ao lado. Nós temos que a bacia do Queima-Pé, que os dois destaques foi Queima-Pé, para a questão da quantidade, foi Queima-Pé, a bacia do Ararão, a bacia do Santana e do Diamantino, que eu vou dar um zoom ali daqui a pouquinho. Ela se destaca, a bacia do Queima-Pé, no caso, que se encontrou com uma restrição alta ali, uma alta demanda pelo recurso em quantidade, se destaca por ser uma região em ordem decrescente de usuários que demandam água, né? No caso lá o principal é a indústria, o abastecimento urbano e a irrigação. E essa região, ela se encontra na área urbana de Tangará da Serra. E também situação parecida é vista na subbacia do Diamantino, que as principais demandas são o setor de abastecimento público e industrial. E lá se tem uma problemática que lá é a cabeceira, né, a nascente do Rio Paraguai. Vou dar uma ampliada aqui para mostrar para vocês. No geral, a região de estudo para a questão do componente quantitativo, ela se encontra favorável, se encontra sem muitas restrições, com exceção aqui dos pontos específicos, que é a bacia do Queima-Pé, do Ararão, um pouco da bacia do Santana e do Diamantino, aqui bem forte. E como eu disse, aqui no Queima-Pé, Ararão, é bem onde se encontra o município de Tangará da Serra, onde está ali a indústria, tem bastante indústrias, onde está a população urbana. Em Diamantino também a gente encontra algumas indústrias também, e também a cidade, né, a malha urbana em si. Por componente quantitativo, que foram os mapas que a gente gerou e depois fez a fusão para encontrar as áreas de restrição, nós trouxemos tanto para a época, para a estação de seca, que no caso foi a vazão Q95 considerada, e a estação chuvosa, que foi considerada a vazão Q média. No cruzamento, né, das cargas de DBO na Q95, foi percebido que os pontos críticos são basicamente os mesmos da demanda quantitativa, localizado pontualmente na bacia do Queima-Pé, do Ararão, do Diamantino e de Santana. E essas cargas pontuais elas são acentuadas nessas regiões devido à demanda hídrica industrial para a diluição. Aqui dando um zoom, ficou um pouquinho menor o mapa, mas se encontra na região aqui do Queima-Pé e do Ararão, do Santana e do Diamantino, quando se fala carga pontual, né, de vazão de DBO para Q95, e para os pontos mais críticos para DBO na Q-média, que é a estação chuvosa, que aí sim foi considerada carga difusa, né, na região, por isso que ela tem uma característica muito diferente da Q95, que a Q95, como estação seca, ela considera só carga pontual. Já na Q-média, a estação chuvosa, ela considera o carregamento dos sedimentos e da poluição, e ela se considera uma carga difusa. Os destaques são as subbacias do Sepotuba, do Vermelho, do Cabaçal, do Paraguai de Santana, e nessas bacias se destacam a criação do setor da criação animal, da irrigação e da agricultura, que a gente viu lá atrás. Vou dar uma ampliada. As regiões de maior concentração aqui de carga de DBO, na Q-média, aqui na região do eixutório da bacia, em direção ao bioma do Pantanal. Aqui a gente tem uma carga elevada. Temos uma carga elevada na região da terra indígena Umutina, uma carga elevada aqui na região que se encontra mais em vermelho, na região das nascentes do rio Sepotuba e na região aqui do Santana. Aqui também se encontra aqui as nascentes, a APA, das nascentes do rio Paraguai, que é a área de preservação ambiental. E mais alguns destaques sobre esses resultados aqui da carga de DBO. É necessário conter a exploração da agropecuária para reduzir, né, a carga de DBO na estação chuvosa, que é a Q-média. Os pontos críticos observados são observados nas regiões de nascentes do rio Sepotuba e do rio Paraguai, assim como na região próxima ao eixutório do rio Paraguai, em direção ao bioma do Pantanal, que a gente viu aqui embaixo. Ainda a prestação chuvosa, no Q-média,
Outras regiões de restrição são encontradas na região da terra indígena do Umutina, que ficou aqui em roxo, nessa região aqui, e na APA estadual nascentes do Rio Paraguai, aqui em cima, próximo ao Diamantino, indicando a possível contaminação de ambas regiões por matéria orgânica proveniente principalmente do setor agropecuário, e isso tudo em cenário a longo prazo, né, cenário 2038 no futuro. E o principal resultado, né, que era a proposição da nossa metodologia, é a elaboração, né, o mapeamento de áreas de restrição de uso dos recursos hídricos. Destacando aqui, nós temos aqui elencado, trazendo aqui para a legenda, R1, que seria a área de restrição total, a situação mais crítica, em vermelho. R2, situação crítica, em marronzinho. R3, restrição parcial, que já é um pouco mais tranquila, podem ter novos usos, né? R3 em amarelo. E R4 é sem restrição, porém com pressão atual futura, que são áreas que a gente está prevendo já ter uma pressão futura, mas que estão fora das áreas legalmente protegidas, em roxo. Destacando aqui alguns pontos, né? Nós temos que, como áreas de restrição propostas de categoria R1, aqui na região da subbacia do Queima-Pé, da região aqui da terra indígena do Mutina, que a gente viu que no futuro é previsto se agravar. Em situação crítica, a bacia do Ararão, a região do Diamantino, da APA das nascentes do Rio Paraguai, aqui embaixo na APA Serra das Araras, e como um todo a gente vê que a área se encontra com situação que se deve ficar atento, que é situação de restrição parcial, ainda não é o mais crítico, até porque a gente já vê aqui na região do Queima-Pé, do Ararão, que é a região de Tangará da Serra, a gente já vê conflito de uso da água. Já vê muita falta de água lá, a gente vê nos noticiários todo ano na época de seca. E que se deve ficar atento, né, na região como um todo. Ao total, nós temos, considerando as quatro áreas de restrição, né, nós temos 16.853 km² de área comprometida na região hidrográfica, ou cerca, temos de 51,62% de área necessitando de atenção na mudança da direção de gestão, né, no futuro, que se deve ficar atento. Temos também que a proposição para a criação dessas áreas de restrição, que é o que a gente fez no nosso trabalho, ela está contemplada como requisito mínimo para qualquer plano de bacia hidrográfica. E com certeza ela deixa muita dúvida por parte dos tomadores de decisão, né? No caso ali da SEMA, dos comitês de bacia, porque ela envolve, né, a sua implicação ambiental, e tem a implicação social, econômica, que é uma questão política, né, de onde definir essas áreas, onde restringir o uso dos recursos hídricos na região, né, e ter toda essa conversa com a sociedade em si, civil, né, sobre como restringir essas áreas e realocar os setores usuários. Outros destaques, nós temos que 1,45% da região se encontra em situação crítica, classificada como restrição R1, restrição total, que a gente é as áreas em vermelho. 3,55% do total está classificada como R2, situação crítica, as regiões em marronzinho. 26%, a maior parte, classificada como R3, restrição parcial, necessitando de atenção para possível agravamento futuro na região hidrográfica. E 19,99% da área total se encontra classificada como R4, sem restrição dentro das áreas legalmente protegidas. Como conclusões, o estudo revelou que mais de 51%, né, da região estudada, ela que foi considerada 50% as áreas R1, R2, R3, R4, da área total, apresenta restrição devido aos usos consultivos e não consultivos na região. Temos que também nas áreas legalmente protegidas, a restrição foi de 31,63%, que é as consideradas as áreas de R1, R2 e R3. E nas áreas fora das áreas legalmente protegidas, a restrição é de 19,99%, R4. As restrições de demanda consultiva e não consultiva
nas áreas legalmente protegidas são pequenas, né? Totalizando 5%, considerando a classe R1 e R2, que é restrição total e situação crítica, né? Já tirando a situação parcial. E temos que se atentar que ainda que 1,45% da região ficou classificada como R1, que é restrição total, que a gente viu aquelas áreas em vermelho, ressalta-se que essas áreas se encontram na principal malha urbana da região, que o principal município ali da região é Tangará da Serra, e se encontra exatamente lá. Que a gente já sabe que tem um conflito atual e também que a gente está prevendo que vai piorar ainda mais no futuro. E também está prevendo conflito ali na terra indígena, né? O que pode levar a problemas com mortalidade de peixes e até escassez de recursos hídricos para os povos que residem lá. A categoria R2, situação crítica, ela totalizou também 3,55%, e encontrando-se também em regiões de destaque, né, de áreas urbanas, que é a região lá da Diamantina, que é onde se encontram as nascentes do Rio Paraguai, e também temos lá uma área delimitada, né, a APA Nascentes do Rio Paraguai, já delimitada naquela região. Cerca de 26,63% da área é classe R3, restrição parcial, relevando uma grande fração, né, uma fração relevante com possível agravamento de uso dentro das áreas legalmente protegidas. E também temos que, devido à excessiva exploração fora das áreas legalmente protegidas, a categoria R4, sem restrição das ALPs, totalizou 19,99%, 20% devido à pressão dos setores usuários, que é crescente ali na região. Nós temos também que os setores construtivos que proporcionaram restrição hídrica quantitativa nas áreas legalmente protegidas foram, em quantidade, indústria, abastecimento urbano e irrigação. E com relação aos aspectos qualitativos, para a estação de seca, que é a Q95, foi a indústria e o esgotamento urbano, que promoveram a restrição hídrica dentro das áreas legalmente protegidas. E na estação chuvosa, foi os setores usuários de criação, os setores consultivos, né, de criação animal, irrigação e aquicultura, que ocasionaram a restrição hídrica dentro das ALPs. E com relação aos usos não consultivos, que no caso a geração de energia elétrica, né, e as barragens, contribuiu com áreas também de restrição nas ALPs, áreas menores, mas que também foram elencadas de acordo com o levantamento que a gente pegou, né, de criticidade, né, levantado pela SEMA das barragens. E também concluindo, né, a gente tem que nem sempre os instrumentos das políticas de recursos hídricos e de meio ambiente contêm, né, o avanço da exploração. A gente tem, né, todo esse arcabouço legal e institucional, mas nem sempre eles estão conseguindo conter, motivando, né, a elaboração de ferramentas como essa que integre, né, os vários usos e possibilite delimitar, né, a exploração dos mesmos. Esse estudo é uma proposta de cenarização, é uma cenarização proposta de vanguarda, né, ao qual antecipa respostas atuais e futuras, né, de conflito, ao qual busca o equilíbrio entre as forças econômicas e demográficas ali na região, né. E apesar dessa modelagem futura que a gente fez, nós temos que elencar, né, que, porém, apesar, né, modelar a interação e as formas futuras de utilização embute também diversas incertezas que estão encadeadas, né, com variáveis antrópicos de cunho econômico, desenrolares de especificidade produtivas locais, questões políticas. Ou seja, apesar da nossa previsão futura, não é uma garantia de certeza. A gente está prevendo isso, mas que conforme o desenvolvimento na região é o que vai realmente dizer, né? Até mesmo, se possível, no futuro, né, fazer essa remodelagem para continuar vendo, né, como que está se dando, né, o crescimento ali na região. Com recomendações, né, aqui do artigo, nós elencamos que se deve articular esforços entre as diversas esferas do poder público e dos demais usuários da bacia, no sentido de promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade ambiental na região.
Também elencamos que se deve realocar os principais setores usuários que estão gerando conflito, transpondo para regiões sem restrição. Também elencamos que se deve conscientizar a sociedade e difundir informações sobre a importância ambiental das nascentes e do Pantanal, né, que esse bioma ele é dependente da nossa região hidrográfica estudada e que necessita de conservação, né, até porque a gente já viu que está tendo muito problema lá de escassez de água lá no bioma do Pantanal. Deve também fomentar a conservação do solo e dos mananciais superficiais e subterrâneos, né, abrangendo projetos de proteção e revitalização de matas ciliares, garantindo uma proteção maior contra a carga difusa proveniente da carga da agropecuária. E tudo isso que a gente elencou acima, né, articular esforços entre o poder público, né, e os usuários, realocar os principais setores usuários, conscientizar a sociedade, né, com a educação ambiental, fomentar a conservação das matas ciliares. Tudo isso tem que se buscar alternativas de financiamento para essas ações propostas, uma vez que nada adianta ter todo esse planejamento, mas não ter recurso, né, para a execução, para incentivar essa execução. Aqui são as referências bibliográficas que a gente utilizou no artigo como um todo, né? E eu vou partir aqui para o capítulo 3, que é só as ressalvas finais. O capítulo 3, ele é as nossas conclusões e recomendações finais da dissertação como um todo. A gente tem que esse estudo ele serve como uma proposta de auxílio aos instrumentos normativos e na elaboração de ferramentas de suporte à decisão, servindo como diretriz para a discussão sobre estratégias que podem subsidiar planos e políticas de gestão de recursos hídricos. E para um planejamento e gestão eficaz dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica é imprescindível o conhecimento da disponibilidade hídrica ao longo do tempo, né? De forma a garantir ao gestor o correto gerenciamento dos valores outorgáveis e os demais instrumentos, né, de acordo com a disponibilidade hídrica atual e futura da região. E, por fim, nós temos que as entidades que podem ser beneficiadas com esse estudo de planejamento, que é a nossa linha de pesquisa aqui no mestrado, temos a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA, temos também a Agência Nacional de Águas, até porque o Rio Paraguai é um rio de domínio federal, né? E também temos que, além disso, também temos o setor dos usuários, comitês de bacia hidrográfica e de toda a sociedade civil em si, que todo mundo espera uma gestão mais integrada e efetiva dos recursos hídricos. E essa foi a minha apresentação da minha dissertação, espero que tenham gostado e que tenham entendido um pouco mais de como foi elaborado o trabalho. Muito obrigado a todos. Ótimo, João. Obrigado pela apresentação. Agora a gente passa para a etapa de arguição e como é de praxe, eu vou convidar o professor Alisson Ribeiro, nosso examinador externo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Alisson, novamente obrigado e fique à vontade para fazer os questionamentos junto ao João. Tranquilo. Obrigado. É um grande prazer estar aqui, agradeço muito o convite, agradeço muito as parcerias, Jonathan, João. A gente começou a parceria por acaso lá atrás, né, e deu certo da gente continuar trabalhando junto. E, olha, parabéns pelo trabalho, João, parabéns, Jonathan. Eu gostei da metodologia, é uma coisa nova, né? Pelo menos para mim, eu nunca tinha visto antes uma metodologia assim, e é muito necessário, né? O pessoal acha que, por mais que no Brasil a gente tenha uma disponibilidade alta de recursos hídricos, a gente não precisa cuidar tanto assim, alta com relação aos outros países, né? Bem mais alta. Então, tem uma relevância muito grande o seu trabalho com relação a isso, né? Eu tenho algumas perguntas, aí eu vou te falando por página. Na página 22 do seu Word,
Tá. Você disse que os mapas da base do IBGE foram digitalizados, né? Você pegou o mapa impresso e escanerizou o mapa? Peraí. Ou você Na pegou página online? 22, né? Isso. O último parágrafo antes da estimativa de demanda. Então, no caso, a gente pegou os mapas, né, da base de dados de IBGE. É que a gente trabalhou já com dados já secundários, né? O pessoal já Ah, tinha feito essa parte da digitalização. Mas sim, eles foram digitalizados, né? E a gente utilizou aqui para. você pegou o mapa físico mesmo para digitalizar ele impresso? No caso, foi Ou pegou ele o digital digital, já? isso. Isso. Já é o Isso, formato do então, SIG já. tá, então já troca o termo, porque Aham. digitalizado significa que você pegou o mapa físico, Ah, escanerizou, georreferenciou o mapa, uhum. né? É só para evitar que tem disponível esses mapas, né, direto no No IBGE, IBGE. então não precisa, né? É, algumas coisas eu vi que você tem bastantes figuras, né, que você tinha na qualificação e mesmo na sua apresentação que não estão no texto. Eu acho interessante incluir, mesmo que não seja para artigo, que eu entendo que o artigo tem que ser mais enxuto, né? Mas talvez você pode colocar como anexo, talvez como anexo da sua dissertação, ou às vezes até na revista o pessoal aceita como anexo também, né? Você coloca como anexo e fala, olha, os mapas apresentados foram gerados a partir desses mapas, desses produtos, para o pessoal ver os produtos individuais, como eles parecem, né? Porque quando você descreve a metodologia, você fala que fez a intersecção entre os mapas, né? Uhum. Que seria um caso particular de álgebra de mapas. Por que um caso particular? Um caso particular onde você coloca peso 1 para todo mundo, e aí você faz essa intersecção. Até eu ia sugerir isso lá na frente, né, de você substituir esse termo de sobreposição como álgebra de mapas. Certo. Geralmente o pessoal representa assim, eles acabam colocando os submapas que você utilizou com as informações individuais somados, né, com o peso de cada um, e aí eles colocam o mapa final que seria o resultado final, né, do seu trabalho, que seriam as proposições das áreas de risco lá, né. Você menciona também aqui nessa mesma página do IBGE que você pegou um mapa topográfico com curva de nível, mas eu não achei no seu trabalho. Não sei se vocês decidiram remover ou algo assim, mas talvez é importante colocar. Tá. Beleza, deixa eu anotar. E se for usar mapa de curva de nível, tem uma tabelinha de cartografia que o pessoal usa, que é a equidistância entre as curvas de nível. E a equidistância para essa escala do IBGE de 1 para 250 mil acaba sendo de 100 metros. Aí cuidar com essas coisinhas. Eu deixei anotado aqui no texto, vou te mandar o Word. Obrigado, Não, agradeço. Eu também estou não anotando aqui no vou, escrito. Eu fiz não vou ficar muito nessas tecnicalidades assim. É, uma coisa que eu acho que faltou no seu texto, esse eu acho que é importante colocar para o artigo, que é na sua página 25. Você fala que a metodologia do von Sperling é importante, né? Qual metodologia de modelagem? Ah, não, perdão, na na página página 23. 23, né? 23. 23, isso. Aham. Qual metodologia que é? Eu vi na sua apresentação qual que é a metodologia, né? Para você calcular a DBO, coisa assim também, né? Mas Então, incluir no trabalho também, né? incluir essas equações é importante, porque tem mais de um método, né? E o pessoal vai questionar, os avaliadores, né, da revista vão questionar por que você escolheu esse método, por que você não usou outro, né? E aí acaba você incluindo as referências. Ó, a gente usou esse método porque ele é mais robusto, ele dá resultado melhor, né? Essas justificativas são importantes porque você está propondo uma metodologia nova, né?
Então é importante você convencer realmente o leitor de que essa metodologia é robusta, é importante para replicar, mas aí para o pessoal conseguir replicar tem que ser um pouquinho mais detalhado, né? Na sua página, deixa eu ver aqui, na página 29, antes de materiais e métodos, você fala que as bacias, né, segundo Leandro e Rocha, as bacias constituem importante unidade territorial de estudo. Eu acho legal que você pode citar a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que determina a bacia como unidade para a gestão de recursos hídricos. É legal que você falou bastante de legislação, né, no primeiro capítulo, que é importante, é algo que dá para aplicar no Brasil, e talvez seja interessante você adicionar um parágrafo que, já que você vai publicar em inglês, que essa metodologia pode ser replicada em outros países, né? Tá. Acrescentar um Onde o parágrafo. pessoal faz esses levantamentos de pressão ambiental, de demanda, toda a sua metodologia pode ser aplicada em outros países de acordo com a legislação deles, né? Talvez adicionar um parágrafo disso que aí o pessoal só ajusta, né? Eu vi também que você não citou qual SIG você usou na elaboração. A ferramenta, né? Qual SIG foi? Se foi ArcGIS, QGIS? Isso, foi o ArcGIS que eu utilizei. Certo. Vocês têm licença do ArcGIS aí, né? Se não tiver, eu sugiro colocar que você fez no QGIS, algo assim, porque tem direito autoral, né? Eu digo, eu entendo que o pessoal tem versão, por exemplo, tem versão acadêmica de ArcGIS, que o pessoal consegue licença para você usar para pesquisa. Só dá uma olhadinha nos termos de uso, se eles deixam você usar para pesquisa, aí você pode citar o ArcGIS. Beleza. Se não, coloca um SIG gratuito como QGIS para não ter problema lá na frente. Por que eu falo isso? É importante o pessoal saber o seguinte: eu consigo fazer isso em qualquer programa? Em qualquer SIG? Ou tem que ser esse SIG específico, porque só ele tem essa ferramenta, entendeu? Por isso que eu falei da álgebra de mapas, por exemplo. Quase qualquer SIG tem, né? Então é importante falar essas coisinhas. E na sua figura 1, eu não sei o que significa a área cinza do mapa, porque ela não está na legenda. Então talvez colocar que a área cinza do mapa seja algo que seja realmente a região hidrográfica do Alto Paraguai que não intersecta com nada. Né? Tá, vou anotar isso também. Acrescentar a região cinza, né? Para o pessoal entender, porque olha o cinza e fala, o que será que é aquilo, né? Você diz que aqui na próxima página, depois do figura 1, você diz que as vazões incrementais foram computadas em nível de microbacias, né? Elas foram computadas em algum software específico, usaram algum modelo? Tentar explicar um pouquinho mais, deixar mais destrinchado, como eu falei, uma metodologia nova, deixar um pouco mais claro como você fez, né? Assim como no próximo parágrafo você fala do coeficiente de infiltração e precipitação da região, né? Como que você fez isso? Estimativa, você usou série histórica, usou Excel, usou um ajuste de curva, deixar isso mais explicadinho no texto, né? Beleza. Ainda ali em demandas... Não tem problema Excel não, né? Não. Sei que o ArcGIS... Mas tem direito autoral também, então sempre que você falar eu usei tal software, você tem que citar. Né? Entendi. E aqui na parte de demanda dos setores usuários, você fala que foram feitas projeções futuras, né, de acordo com tendência histórica. Talvez seja legal você colocar como que você fez isso, colocar o gráfico mesmo. Porque
Você vai ter uma série histórica e você vai ajustar o gráfico a algum tipo de função. Esse ajuste da função vai ter um R quadrado, que vai te dizer o quão bem ajustado está o modelo. Então, isso vai dizer o quão robusto é o seu ajuste, né? Que você ajustou para 20 anos no futuro, né? Então, é algo que os revisores de revista gostam de ver, esse tipo de coisa, né? Eles gostam de ver, olha, a correlação do ajuste dele tá boa, o R quadrado tá legal, né? Geralmente um R quadrado acima de 0,85 é algo aceitável, né? Eles já estão tranquilos. Então, mostrar isso também. Porque a gente sabe que você fez do jeito que você fala o trabalho, você apresentou muito bem, né? Então a gente sabe que você fez, então você deve ter esse Excelzinho pronto em algum lugar, é só pegar a figura e inserir no texto. Isso. Eu acho que com exceção daqueles mapas individuais que, se vocês acharem que deixa o artigo muito denso, você pode colocar como anexo, mas Inclusive, esses gráficos, eu acho. Professor Jonathan, um pouquinho antes da apresentação, que um desafio do mestrado em si é conseguir fazer um enxutar, né, para fazer um artigo, né? Que é muita informação e tem que reduzir tudo para colocar na revista, né? Sim, é difícil juntar tudo, mas eu acho importante, por exemplo, na sua versão da dissertação, valorizar tudo que você fez. Entendi. Então, tudo que você fez, mesmo que não entre no artigo, que é importante, eu acho importante escrever já na forma de artigo, que a gente já dá um retorno para a sociedade, o pessoal já vê que foi publicado numa revista boa, então quer dizer que é uma metodologia que tem mérito, é consolidada, vamos replicar isso, né? Mas para a dissertação talvez seja importante colocar, para valorizar o seu trabalho, né? Que dá para ver que você não trabalhou pouco, né? Então, colocar isso nos anexos, colocar esses mapas todos, que eu lembro que até na sua qualificação tinha mais mapas do que na sua defesa, né? Sim, tinha mesmo. Mesma coisa aqui, eu perguntei como que você simulou a DBO no próximo comentário, mas você respondeu na apresentação já. Referência de software, o cruzamento de mapas chama álgebra de mapas. Eu estou passando pelos comentários aqui, né? Que é mais comum, né, o pessoal chamar de álgebra de mapas. E na sua figura 4, que, se eu não me engano, é o resultado final, né, das áreas de restrição, não sei, é algo para você discutir com o professor Jonathan, se vale a pena você deixar a drenagem aparente, porque a drenagem ela está abaixo ela está abaixo das camadas de restrição. Né? Isso, talvez deixar ela em cima, porque ela não vai, como são linhas, eu acho que ela não vai acabar escondendo nada, né? Mas aí é coisa para você discutir com o seu orientador, se vale a pena ou não. E outra coisa meus parabéns pelos mapas, né? É um dos raríssimos trabalhos que a gente não tem a gente não fala para corrigir o mapa, que tá faltando coisa, ou que tem coisa técnica errada, coisa assim. Então parabéns por essa parte também, né? E aqui você diz na página 46 que dados apontam que o bioma do Pantanal já perdeu 68% da área alagada, né? Mas não tem referência. Então vê se você encontra a referência para colocar com relação a isso. Fora isso, o seu trabalho atende, né? Seus objetivos foram atendidos nas conclusões, ele está bem estruturado. E gostei muito do trabalho, obrigado novamente pelo convite, gente. E parabéns, João, parabéns, Jonathan. Obrigado, gente. Obrigado, professor Alisson. Agradeço as contribuições. Obrigado, Alisson, pelas contribuições. A gente vai acatar a maior parte delas, né?
essas contribuições com relação à definição, muito importantes, né, a álgebra de mapas. O João precisa fazer bastante correções aí e filtrar, né? Eu falei para ele, ó, João, eu não sou filtro para estar filtrando tanto trabalho aí, né? A gente precisa enxugar o trabalho e realçar o que importa. Mas, obrigado novamente, vamos dando continuidade. Eu gostaria... Por favor, desculpa te interromper, mas a grande maioria das minhas colocações são mais sugestões mesmo do que, né, com exceção dessas partes de definições, mas são mais sugestões mesmo, que fica a critério de vocês. Né? Não, Alisson, obrigado pelas contribuições. Obrigado, gente. Excelente, excelente. E dando continuidade, eu queria agradecer novamente a professora Luciana Sanches pelo aceite do convite e eu passo a palavra, Luciana, novamente, obrigado. Bom, obrigada. Tá dando para ouvir? Dá sim, perfeitamente. Eu agradeço novamente o convite, né, de poder participar da banca. Já participamos da qualificação. Na verdade, acompanhamos um pouco, né, João, desde a graduação, mestrado, e agora é um grande passo, né, mestre. É um bom trabalho. A gente não tem dúvida da qualidade do seu trabalho, do seu empenho, da sua responsabilidade, e também não tem nem um pouco de dúvida com relação ao seu orientador, né, do quanto ele acho que você descreveu ele muito bem nos seus agradecimentos, né, sempre muito solícito. Isso, muito esforçado e sempre estende a mão, não só para você, mas acho que para todo mundo. Estou agradecendo para mim também. Mas, assim, então a gente vem hoje na defesa já sabendo que você fez uma grande evolução da qualificação, né? Então, o Alisson também já fez um pente fino aqui, o professor já falou exatamente como eu estava pensando também, que agora a gente já olha o trabalho, mas não com olhos de vamos alterar os dados ou análises de dados, porque isso já foi falado, se precisou ser falado, na qualificação. Então, agora com um objetivo, que é o que você mesmo já falou, que é tentar reduzir para um artigo, né? E é um trabalho que, na hora que você pensa em publicação, você fica anotando os pontos assim. Ele pode servir para quem está falando de áreas legalmente protegidas, ele pode servir quem está trabalhando com usos, diferentes usos, ele pode ser o cara da gestão, ele pode ser... Então, o público, você vai ter que escrever de uma forma que atenda o máximo possível de vários públicos, né? Então, também é um artigo que, sabendo colocar no papel, você sabe atingir um maior número de pessoas, que eu acho que é legal. E o desafio talvez seja justamente levar isso para um internacional. Porque, tudo bem, você mesmo coloca na conclusão, SEMA, ANA, gestores, universidades e tal, mas o cara de uma outra instituição ou de um outro país, você falar de Q95, ou você falar de Queimapé, Ararão, né, isso para ele, como ele vai olhar isso? Então, eu acho que agora, nesse final, depois da banca, que eu acho que é o que você vai acabar juntando tudo. Que uma das coisas que me chamou a atenção, vou falando assim, mas no geral, João, porque na verdade só tenho mesmo... Se eu começar a pensar em mudar, é porque a pessoa é muito chata para chegar nesse ponto para poder falar assim, volta lá naquele mapa, e eu acho melhor você usar outro dado. Já não é esse momento, né? O momento agora é a gente também pensar em como que você vai publicar. Eu achei você generoso de colocar só 4 figuras e 2 quadros. Em geral, a gente... Pouco ou muito? Hã?
Você achou muito ainda? Eu achei pouco. Tá. Eu achei pouco, porque a gente adora um gráfico, né? Uma tabelinha, um quadro, mas aí você economizou nas figuras e no quadro. Eu acho que o professor Alisson também comentou assim, de repente um gráfico de pizza, punha, tá certa essa palavra, Juna? Colocava todas as informações daquelas porcentagens. E para o leitor ficava muito mais fácil de fazer a leitura, de fazer as associações que a gente vai e faz, né? Então, por exemplo, minha sugestão, assim, é colocar um gráfico. Eu acho que pizza daria para contemplar. E também, por exemplo, quando você fala 1,53, esse tamanho de erro do 0,53... tirar essas fraçãozinhas. Eu não sei, você vai conversar com o Jonathan e você vê se é possível. Porque chega a ser assim, o que é 0,53? Nesse contexto todo, né? Erro em cima de erro, de estimativa. Estima o uso, estima o consumo, estima isso, estima. Aí chega e a gente vai na precisão daquilo. É claro que quando você tem um número de 0,153, mas quando você está trabalhando de 0 a 100, não sei. Pensa se na hora de você terminar o artigo, se você precisa dessa publicação, dessa precisão. Eu falei publicação porque meu cérebro já estava no outro comentário que eu queria fazer, que inclusive tem uma publicação da Poliana, que fala justamente das áreas que você está trabalhando. Então, eu acho interessante você colocar também, né, Jonathan, que ela faz déficit hídrico voltado para mudanças climáticas. Você também foi generoso com relação à referência bibliográfica. Então, agora, para você publicar, eu acho que você vai precisar dar uma atualizada e também ver se saiu alguma coisa nesses 2 últimos anos que você está trabalhando, né? Que às vezes a gente faz a revisão no começo e depois de 2 anos o ideal é dar um pente fino de novo. Porque se você não fizer agora, João, na hora que seu artigo voltar como primeira revisão, primeira rodada, né? Eles vão mandar você fazer alguma coisa desse sentido. E eles estão fazendo muito. Deixa eu te elogiar. Tem a sua metodologia que você vai mudar, metodologia da sobreposição, né? Metodologia agora a gente já tem um nome mais técnico, mas aquele fluxograma, não sei se é fluxograma, porque não tem fluxo. Mostra lá, João. Esse? Não, esse. João, isso aí é a chave. Não sei se você pode abrir mais ou não, mas para mim, isso é a chave e isso tem que entrar no artigo. E eles, inclusive, eles estão pedindo justamente, a gente foi submeter 2 artigos recentemente, as 2 revistas pediram isso. Incrementar o fluxograma. Pediram isso, e a gente teve que elaborar. Mas o seu, quando você pensa que não está seguindo, ele ajuda muito. Então, assim, eu gostei demais, só reforçando que a importância desse tipo de informação, né? Que ajuda muito quem está... Se todo mundo, ao invés de ler a dissertação, pudesse prestar atenção na pessoa apresentando primeiro, isso seria muito bom. Porque olhando a pessoa, você vê detalhes, até a entonação da voz, você acaba prestando atenção em outros detalhes que na dissertação passam despercebido, né? Então, é bom, é muito gostoso ver o seminário e você vai lembrando do que está escrito. E essa figura, realmente, para mim, é uma das chaves. Bom, eu quero mesmo parabenizar. Eu acho que outra coisa... deixa eu só terminar. As recomendações do seu trabalho.
Do capítulo do artigo ou do capítulo 3? Que não morra aí o seu trabalho. Tá. Que ao invés de ser até 2038, que seja 2100, que seja, entende? É o tipo de trabalho que não pode parar. Precisa, a partir desse esquema que está aqui projetado, a partir desse esquema, introduzir, não é nem variar nada, é introduzir uma nova variável, ou introduzir um novo parâmetro, ou fazer alguma alteração. E isso já é um novo trabalho de dissertação. Recomendação, só de mudar o tempo de estudo, já é outra dissertação. Você fala recomendar acrescentar uma variável ou até aumentar o tempo de estudo, né? O tempo é a variável. A gente não enxerga, muitas vezes não enxerga o tempo como variável. Mas quando você faz um cenário de 5, 10, 20, 70 anos, 100 anos, ele é um parâmetro, né? Mas o tempo é variável. Quando a gente fala série temporal, o tempo é uma variável. Ele está variando, né? E aqui é a mesma coisa, só que aqui é em parâmetro, aqui é cenário. Mas, Jonathan também, seu professor, parabéns. Realmente, os mapas também estão muito bons. E eu acho que agora é sintetizar, pensar numa discussão mais fundamentada com relação a artigos atualizados. Mas, parabéns. É isso aí. E obrigada. Obrigado, professora Luciana. Agradeço as contribuições também. Muito boas contribuições de ambos vocês dois, né? Professora Luciana, professor Alisson. A gente vai olhar com muito carinho aqui e vai ver de acrescentar a sugestão de cada um de vocês. Só para complementar, como o título é provocador, né? Você começa a colocar no mesmo título conflito e áreas legalmente protegidas, já espana, né? Poxa, mas o negócio não está legalmente protegido e você... E tem conflito. E está falando de conflito, então, muito interessante. Talvez país de primeiro mundo não tenha esse tipo de... Talvez tenha o problema, mas não tenha na intensidade que a gente tem, que a gente gosta, né? Que a gente gosta de tentar resolver. Então, parabéns. Opa, obrigado. Obrigado, Luciana, pelas sábias considerações perfeitas, né? Assim como as do Alisson vão contribuir, mas foi direto ao ponto. E você tinha falado dos agradecimentos, eu nem li os agradecimentos do João, eu não vi, infelizmente. Eu acabei não vendo, né? E não deu tempo de tão correria, a gente começou na correção, antes de submeter, focar em alguns pontos principais, mas realmente, né, esses pontos, que leitor, né, que tipo de leitor, qual que é o público que a gente vai estar querendo atingir, né, o título, João, a última coisa que a gente coloca num trabalho é o título, né, a gente olha para o trabalho e, após enxergar ele e definir que público que a gente quer atingir e o que ele realmente quer dizer, a gente define o título, né? E realmente o trabalho do João, inclusive ele e a Vitória, acho que da turma deles, eles são os únicos que vão defender da turma deles agora, né? Então, essa questão da pandemia, enfim, essa distância, né, eu não converso com ele pessoalmente, só a distância, enfim, foram vários desafios aí, e a proposta do nosso trabalho, ela é uma proposta relativamente simples, né, é que esse quadro, como você disse, Luciana, é o coração, né, então a proposta é pegar resultados de restrições que apresentam conflitos quantitativo e qualitativo, áreas de uso não consultivo e as APCBs e
fazer a álgebra de mapas, né? Não sobreposição, como o Alisson disse, né? A gente fazer essa álgebra de mapas para quê? Para a gente identificar prioritariamente, em função do percentual de ALPs e APCBs, o que a gente tem de restrição de quantidade e qualidade, né, de usos consultivos e os usos não consultivos. Qual que é o percentual de área, né, nessas áreas legalmente protegidas e juntar isso com as áreas de restrição de quantidade e qualidade que não são da área legalmente protegida. Pode ir para o próximo, João, fazendo um favor. Inclusive, só falar uma coisa que eu vi esses dias no jornal. Eu lembro aqui que é nessa região aqui do Mato Grosso que estava tendo um avanço do garimpo. E tá passando no MTTV. Todo dia de manhã eu assisto antes de ir para o serviço. E aí tava falando que estava avançando dentro de ALP, de área legalmente protegida. E aí estavam levantando questões lá, tipo, como proteger, como fiscalizar, como delimitar, que nenhuma cerca parece que tinha essas ALPs, eles estavam falando lá no jornal. Foi essas semanas atrás, 2 semanas atrás que eu vi. Só rapidinho, até para o João entender um pouco melhor como a banca está. Agora chegou o momento da gente dar uma discutidinha, até para a banca entender mais. Volta, João, fazendo um favor, acho que é naquelas R1, R1, R2. Ah, tá, então é aqui. Aí. Então, na verdade, é aquele quadro, e até para vocês me ajudarem depois, pessoal, para a gente, né, poder construir um artigo mesmo, direto ao ponto, né, como a Luciana falou. Então, com aquele quadrinho que é o coração, e essas definições que nós propusemos, né, que é uma coisa, vamos dizer, não tem inovação. O trabalho, ele já existe, né, de certa maneira, em outros, né, isso não é uma inovação, mas, né, para a área de aplicação, ela, vamos dizer, ela possibilita, né, a gente enxergar com vários cenários, com a simulação de vários cenários, sobrepor esses cenários de restrição de recurso hídrico com área legalmente protegida, a gente enxerga o rio e a área legalmente protegida. Então, se ali tem problema do ponto de vista de recurso hídrico, com a área legalmente protegida, com certeza no entorno, seja ele área urbana ou rural, a gente vai encontrar um tipo de restrição e a gente categorizou, a gente propôs essas categorias do 1 ao 3, R1 a R3, são níveis de restrição com as ALPs, e a R4 não é uma restrição, é com restrição também, só que não com a ALP, né, sem restrição da ALP, porém com pressão hídrica, ou seja, é um tipo também de restrição. Então a gente consegue, numa metodologia, enxergar integrado áreas. Isso é bem complicado de estar trabalhando, mas enfim, você pode ir no mapa, João, que ficou poucos mapas, né? A gente tem que resumir num mapa único, aquele mapa final, João, esse mapa, ele ilustra todas as regiões combinadas do ponto de vista de planejamento, né? A gente poderia enxergar quanto que tem de área sem restrição, com restrição, considerando todos os cenários de uso ao longo do tempo de recursos hídricos e não consultivo e consultivo, já que ele colocou as hidrelétricas, né, ele fez também, só que ele não conseguiu sintetizar isso no texto. Ele colocou os usos não consultivos hidrelétricas, ele pegou um pontinho de hidrelétrica, a área de influência dele, ele converteu num polígono, e aí ele fez a fusão também. Então, de certa maneira, ele totaliza as regiões que apresentam, vamos dizer, criticidade, arquétipo 4, 5, 6, para quantidade e qualidade, as hidrelétricas que caem a PCBs, né, e as ALPs também. Enfim, fundindo tudo isso e o rosa, que são áreas que não têm restrição, nós conseguimos enxergar, né, para fazer plano de ações, plano de recursos hídricos. O ideal seria a gente ver toda essa região integrada, e aí faltou mais, João, você discutir
R1, né? O R1 deu 5%. Não, R1 deu quantos por cento? Deu 1,55% da área, Ju? 1,45% da região toda, que apresenta uma área de 32 mil quilômetros, 1,5%, ela tem restrição total com relação à quantidade e qualidade na APCB e ALP. Ou seja, com IR2, 3,55%. 5%, somando os dois, a gente vai encontrar que 5% da área apresenta restrição, ou seja, de uso de recurso hídrico no longo prazo, no curto, médio e longo prazo, nas APCBs. Quer dizer que, de certa maneira, não está tendo, né, as simulações mostraram que não está tendo tanto avanço do ponto de vista de restrição total, mas e crítico, né? 5% a soma dos dois não é tão grande. Porém, 26, um amarelinho, 26,63%, apresenta-se como restrição parcial, que é um amarelinho. Ou seja, vai haver avanço nas regiões de APCB como uma consequência do que já vem acontecendo no rosa, que é o R4, é a categoria de 20%, que é o rosa. Então, quer dizer que se o órgão, né, vamos dizer, quem está fazendo, não importa se seja federal, o órgão que está fazendo a gestão, né, ele não fizer ações nessa área em amarelo e nas outras que já estão super críticas aí, a gente vai ver o avanço, né, quer dizer que a gente somente foi que precisa discutir melhor, não somente com os instrumentos de recurso hídrico, de política de meio ambiente, os instrumentos dessas duas legislações importantes, né? O CAR, o Código Florestal, a lei de SNUC, que faltou no seu trabalho, Ju, né? Trazer todo esse arcabouço no capítulo 1 de revisão. Eu falei, vamos colocar, Ju, esgotar, né, as referências bibliográficas e legislações aqui no Brasil para a gente poder enxergar e tirar dessa revisão e colocar precisamente pontuando no ponto específico, conduzindo o leitor, como o professor Luciano falou, para onde a gente quer que ele enxergue, né? Enfim, João, o trabalho ele se resume a isso, a álgebra de mapas, é bem simples, álgebra de mapas, pegar vários resultados, fazer álgebra de mapa para poder enxergar holisticamente aí, né, sobre essa região, no curto, médio e no longo prazo aí. Né? E para tudo, né? Não somente para as ALPs e APCBs, mas também para as várias foras da ALP, né? Então, nesse sentido, João, eu acho que falta. O que a gente precisa fazer nesse... Eu acredito que a gente tenha 45 dias para apresentar, de 30 a 45 dias para a gente revisar esse trabalho. A gente tem que colocar mais ciência, João, mais referências bibliográficas, e a gente precisa, esses gráficos lá de carga, de demanda, a gente precisa fazer um gráfico estatístico com intervalo de confiança para mostrar o nível de variabilidade das demandas, das cargas, né? E, enfim, os resultados vão ser, nós temos que pensar num mapa ou em alguns mapas principais que a gente, vamos dizer assim, esgotam aquilo que o leitor, o que a gente quer que o leitor veja, né? E é isso, João. Desculpa cortar você, Jonathan. Uma coisa que eu lembrei é que esse resultado ele é muito análogo a mapas de vulnerabilidade ambiental que o pessoal faz. Só que aí você fala vulnerabilidade ambiental do quê? Né? Nesse caso, vulnerabilidade dos recursos hídricos. Então, talvez mencionar esse termo seja interessante. Porque as áreas de restrição total são as áreas mais vulneráveis, onde a gente não pode mexer com coisas assim. Eu tinha dito sobre a álgebra de mapas, porque muitas vezes, por exemplo, digamos em outro país, essa região aqui que é afetada por indústria, ela vai ter um peso 2, porque ela tem um impacto muito mais alto do que a agricultura que eles têm lá, por exemplo. Porque esse tipo de industrialização é mais impactante, então, por isso a questão dos pesos e não só a sobreposição, né?
Só para complementar, talvez seja interessante mencionar esse termo de vulnerabilidade. Coisa para vocês pensarem. Exatamente, Alisson, que a gente poderia trabalhar com cenários de vulnerabilidade com pesos, né? Por exemplo, e gerar um resultado, vamos dizer, diferenciado, que dê para analisar sobre outras óticas. Legal, a gente tentar colocar peso, né? Eu acredito que pode ser feito, inclusive, agora em um outro trabalho. Muito bom. Eu acho que pode ser algo para frente, né? Acho que do jeito que tá, já. Por mim, eu acho que tá excelente, né? Sim, inclusive ele iria fazer outro artigo, né? A gente começou e parou, infelizmente, por conta do tempo. E, enfim, nós vamos finalizar esse trabalho e atender o que a banca falou. Obrigado a Luciana. Obrigado, Luciana. João. Vai bater a foto agora, depois? Então, para já ter uma recordação aqui, pelo menos online. Pode ser, João. Pode ser? Se o pessoal que está de fora ia ligar as câmeras. Tem o pessoal assistindo também. Vamos ver aqui. Onde que tá no meu? Tá aí. Todo mundo pronto? Tá aí. Já 3, 2, 1. Deixa eu ver, acho que foi. Deixa eu ver se... foi sim, Cadê, João? Foi? Eu não consigo. Eu não sei, eu tô gravando aqui também, João. Eu não tô conseguindo a tela de print aqui. Mas depois a gente pode tirar outra também. Beleza. Tá bom, João? E então, pessoal, os que estão nos assistindo, até acredito que seja o pai do João, Claudinei ali, obrigado pela presença. A gente vai fazer agora uma reunião para decidirmos, né, os encaminhamentos do trabalho do João, definir qual é a avaliação e, João, logo depois dessa reunião eu te chamo pelo WhatsApp, beleza, tá bom? Para a gente fazer os encaminhamentos finais. Oi? Vou ligar de novo a internet do celular que eu tinha desligado. Tudo bem. Pronto. Após a reunião eu peço então aos que estão presentes, então, deixa eu sair daqui, que retorne, né, após a nossa reunião aí. Então tá. Até daqui a pouquinho. Então,
a gente vai sendo minado, né, com o tempo. Opa. Imagina. João, a banca se reuniu, né, a gente pontuou pontos prós e contras da sua dissertação, ela já está em formato de artigo, né, a gente vai precisar da ajuda da professora Luciana e do Alisson, nós temos aí, vamos colocar um mês, né, se programe, Alisson, desculpa, Alisson, se programe, João, nesse mês para o Alisson, né, e a professora Luciana, para a gente fazer o papel de filtro, né, para colocar esse trabalho, né, escopar aí em linguagem científica, João, para a gente até mandar até para outra revista, professora Luciana, deixa eu estou gravando? Não estou gravando. A professora Luciana, estou gravando agora. A professora Luciana, eu estou até gravando para ficar gravado, João, se você falar que não foi, está gravado, né? A gente fez essa reunião e nós precisamos, em um mês, esse artigo aí tem que sair um monte de coisa, você vai ter que trabalhar comigo, com a ajuda da banca, para a gente fazer ficar científico, né? As referências, melhorar as referências, trazer o Código Florestal, trazer a lei do SNUC, enfocar as definições de APCB rapidamente, um trabalho como um artigo, João, tirar, colocar talvez em anexo. Você viu que a professora Luciana, o Adson, eles têm ampla experiência aí, e a gente pode organizar, estruturar melhor e focar o nosso público e os resultados, né? E a metodologia também, fazer ela ficar mais clara. Então, se prepare, acho que a namorada dele está aí, Naira, libera o João, por favor, nesse mês aí, para a gente, se não, João, a gente abandona, né, larga a mão, e eu não posso. Não quero abandonar não, quero fazer de tudo, para nós avançar. Eu falei para o Alisson e para a Luciana que eu não peguei mais nenhum orientado, eu não vou pegar mais, eu peguei 2 indevidamente, né, para ajudar, para trabalhar, mas era para ter pego só você. Talvez a gente tivesse um trabalho mais robusto, porém agora eu já aprendi a lição, cortei todos no chão, só estou dando aula no mestrado por obrigação. Mas é isso, João, queria agradecer também, né, a nossa caminhada, você vem me ajudando aí faz algum tempo, sou muito grato, né, pelo companheirismo, né, e também pelas considerações que você fez e faz aí. Muito obrigado, João. E desejo a você uma boa sorte profissional, né, pessoal, profissional, né, que a gente publique, que você continue aí dando passos largos na área, né. Você, com a defesa, você vai receber o título e vai estar alçando novos voos aí. Posso falar alguma coisa aqui, ó? Pode. Se Deus quiser, se tudo der certo, ainda no futuro a Nar, minha namorada, e eu, a gente pretende ser parceiro de vocês aí de trabalho na UFMT como professor. Inclusive a gente já está tentando lá os concursos, né, que tá ali. Muito bom saber isso. Parabéns, gente. Que bom, João. Você pretende fazer doutorado? Eu nem te perguntei isso, mas... No momento não, porque eu tô, assim, agora que eu tô finalizando o mestrado, eu tô vendo que vai vir uma leva de concurso, né? E aí eu tô pensando em focar em estudar pro concurso, mas assim, eu pretendo fazer no futuro, eu não quero parar por aqui não. Mas por agora acho que o principal é focar pra estudar, porque eu tava vendo, até para esse concurso que teve da UFMT, que trabalhar e fazer mestrado, doutorado, você toma seu tempo, aí você não consegue estudar. Aí você só vai na mão de Deus fazer a prova, aí também não dá muito certo, né? Tem que ter um foco ali. Entendi, João. Estou tentando tirar uma foto aqui, eu não consigo achar o print. Eu não estou conseguindo achar o meu print aqui, ele não deixa porque está gravando, não sei. Mas é isso, João. Muito obrigado. Novamente agradeço a banca. A sua ata, João, a Suelen fez. É a Naira aí. Boa tarde, Naira.
a Suelen fez sua ata, só que a banca vai assinar, logo em seguida eu fazer essa conferência e preencher também, João. Eu vou fazer o preenchimento e eu vou colocar lá os pontos que eles me falaram, tá bom, João? Nessa ata, a gente coloca lá os pontos, entre eles, o qual você se compromete, né, nesse período, tá em arrumando esse trabalho para a gente submeter para uma revista. Beleza. Então, obrigado, João, e obrigado. Obrigado, gente. Agradeço a contribuição. Parabéns, João. Parabéns. Agradeço a contribuição de todos vocês, pelo professor Alisson, por ter caminhado com nós desde o projeto lá da matéria da professora Zoraide, a qualificação, a dissertação, a professora Luciana também. O professor Jonathan, como eu disse lá, ele é muito atencioso, está sempre junto aí, não abandona a gente, ele é companheiro pra caramba. E vamos trabalhar para fazer um bom artigo aí e publicar. Beleza, João. Obrigado, então. E tchau, pessoal. Eu mando o processo para vocês. Obrigado. Então tá. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Eu vou as imagens dos prints da tela e você repassa para os professores, tá bom? Tá bom. Beleza, João. Obrigadão. Valeu, gente. Abração. Tchau. Então, vamos indo nessa, professor? Vamos indo nessa, João. Eu vou tentar reunir com o Alisson agora para ajudar a gente. Eu parei até de gravar, eu gravei. Você gravou? Gravei sim. Eu